Internacional de Recordação da Shoah, de recordação do Holocausto, no dia 80 anos da libertação de Auschwitz, hoje. Então é o dia que o mundo, né, recorda a Shoah, o Holocausto. Os judeus têm a sua data também, né, que está conectada ao que foi o levante no gueto de Varsóvia. Isso no museu eu mostro para vocês. Depois nós iremos visitar o Parlamento de Israel, a Knesset, né, conhecer o coração da democracia israelense, o Parlamento. E de lá nós iremos à cidade antiga de Jerusalém, onde vamos mergulhar na história, na fé também. Estaremos visitando também a Basílica do Santo Sepulcro, onde está o Calvário e o sepulcro, o local da ressurreição, da crença de grande parte dos cristãos. Isso a gente vai falar lá. Vamos ao Muro das Lamentações e vamos ver também, vamos entrando pelos túneis para ver as escavações arqueológicas de Jerusalém, da época do Segundo Templo, da época de Jesus. A gente vai falar bastante, contextualizar bastante sobre isso. Infelizmente, vocês sabem que a história desse país, desde a sua criação, é história de guerra e, infelizmente, milhares de soldadas e soldados caíram nas batalhas de Israel. Aí, o pessoal, acabamos de chegar em Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Segunda vez que eu venho aqui. O complexo que nós estamos, ele existe desde os anos 50, quer dizer, no princípio dos anos 50, logo no princípio do Estado de Israel. Ele já passou por diferentes reformas, diferentes construções. O que se manteve é o nome desse local, que é Yad Vashem. Eu já vou explicar o que significa Yad Vashem. Yad Vashem, se a gente fosse traduzir para o português de forma literal, seria um monumento ao nome. Isso, sim, representa que o museu tem como um dos seus objetivos recordar cada um dos judeus que foram assassinados durante o Holocausto. E quando a gente fala de recordar cada um, é recordar a identidade de cada um, a história de cada um, o nome de cada um, né? Quer dizer, recordar, né, o Holocausto não é somente uma aula de história, como disse um sociólogo muito famoso chamado Zygmunt Bauman. O Holocausto, ele é, na verdade, uma janela ao nosso presente. Significa, estudar o que foi o Holocausto nos leva a refletir sobre os desafios que nós temos nos dias de hoje. Em 1938, o que vai acontecer? A Alemanha começa a anexar território da Áustria, da República Tcheca dos nossos dias, parte da Polônia, começam a anexar tudo isso. E na Polônia, eles expulsam os judeus poloneses que estavam nessa região que eles anexaram. E o filho de uma das famílias que foi expulsa e jogada fora daquele território, mata, né, em Paris, o secretário da embaixada da Alemanha em Paris. Em resposta a isso, as forças paramilitares do Partido Nazista, que eram duas, a SA, que era a maior, e a famosa SS, que era uma tropa de elite, atacam os judeus na Alemanha. E não só atacam os judeus na Alemanha, como atacam sinagogas e negócios de judeus. No dia 9 e 10 de novembro, vocês veem aqui o livro da Torá, né, os rolos da Torá, o pergaminho da Torá destruído, sinagogas em toda a Alemanha destruídas, em Berlim, em Hamburgo, cidades grandes, comunidades grandes de judeus. Agora, o que acontecia? Não é só destruição. O judeu que viveu na Alemanha toda a vida era muito integrado à sociedade alemã. Na Alemanha, praticamente todos os judeus que viviam lá eram muito integrados à sociedade alemã. Então, o que você faz? A tua sinagoga, a tua casa está pegando fogo, o que a gente vai fazer? Naturalmente, vai ligar para o bombeiro.
só que não tem resposta. Estão te atacando, liga para a polícia. Não tem resposta. Aí é o momento que a maioria dos judeus entendem que eles têm que deixar a Alemanha. Por exemplo, a história do navio St. Louis. O navio que saiu com quase 1.000 judeus de Hamburgo, com vistos que foram dados pelo consulado de Cuba. Cuba pré-revolução cubana. Okay? Eles saem e quando chegam em Cuba não deixam eles entrarem. Eles têm que começar a voltar nos Estados Unidos, não deixam eles entrarem. Eles voltam para Hamburgo. Quando eles voltam para Hamburgo, eles ameaçam se suicidar. Se nós tivermos que descer em Hamburgo, nós nos suicidamos. E aí o que aconteceu? A Holanda, a Bélgica, a França e a Inglaterra decidem receber eles. Desses 4 países, o único que não foi ocupado pela Alemanha nazista foi a Inglaterra. Significa que pessoas que tentaram escapar, fugir, também não conseguem. A Alemanha invade a Polônia. Acho que muitos de vocês, apesar de que tem muitos jovens aqui, eu nem sei se isso acontece no Brasil ainda já, mas a gente brincava numa brincadeira que eu não gostava muito, porque eu recebia muita tapa na cabeça, chamado corredor polonês. Da onde vem essa expressão corredor polonês? A Polônia é o coração da Europa, é a passagem do leste para o oeste da Europa, está bem no centro da Europa. Se quer controlar a Polônia, é controlar a passagem da Europa, como nós falamos sobre Israel em relação ao Oriente Médio, é a Polônia lá. Só que antes de controlar a Polônia e invadir a Polônia, existe um acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética. O famoso acordo de Ribbentrop-Molotov, que é o nome dos 2 chanceleres, é o acordo dos 2 chanceleres que estão aqui, e esse acordo é um acordo que não vai haver agressão entre a Alemanha e a União Soviética. A Alemanha entra na Polônia, a União Soviética entra na Polônia, e o que vai acontecer? Eles vão dividir a Polônia em 3 partes. 3 partes, isso é muito importante. Nesse momento, eu estou falando de 1979, aqui é a data que começa a chamada Segunda Guerra Mundial. Existem a imagem aqui dos assassinos, certo? Durante muito tempo nesse museu, quem lembra ainda do museu antigo, vocês são jovens, vocês não lembram, vocês com certeza conheceram o antigo museu, não tinham imagens dos assassinos, não colocaram a imagem dos assassinos. Isso foi um debate muito grande, colocar ou não a imagem dos assassinos. Aqui tem algo que é muito importante a gente saber. Quando a gente entrou no museu, a gente falou dos justos entre as nações, que tinham a opção de ajudar ou não ajudar e optaram pelo bem, mesmo correndo risco de vida. Seres humanos como nós, que optaram pelo caminho do bem. E aqui nós temos também, não são monstros, não são psicopatas, não são pessoas doentes, não são isso. São seres humanos que optaram pelo caminho do mal. Optaram pelo caminho de exterminar judeus. Eu sei que é normal a gente falar que são monstros pelo que eles fizeram. Claro, o que eles fizeram foi monstruoso. Mas eles não são monstros, eles são seres humanos que optaram por esse caminho. E por isso o museu decidiu colocar as fotos deles aqui também, para a gente lembrar que o mesmo ser humano que é capaz de salvar a vida de outro ser humano, infelizmente ele é capaz de decidir assassinar e assassinar o ser humano. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um dos achados históricos mais importantes da história do Holocausto, que é o que nós chamamos de álbum Auschwitz. Esse álbum foi encontrado num campo de trabalho forçado dentro da Alemanha por uma sobrevivente judia, e esse álbum conta pra gente todo o processo que acontecia desde a chegada dos judeus ao campo de Auschwitz até vocês vão ver o que acontecia com eles depois. Saímos de Tel Aviv, a nossa primeira agenda aqui em Israel foi vir para Jerusalém, no Museu do Holocausto, no Yad Vashem,
um lugar que é segunda vez que eu visito, né? Sempre importante a gente mostrar e relembrar para que esse tipo de atrocidade não aconteça novamente, né? A primeira vez que ocorreu em escala industrial, né, um genocídio contra uma população, a população judaica, e enfim, todos os depoimentos, não tem maneira melhor de se enfrentar, né, esse tipo de ideologia nazista, que agora volta com ataques de Hamas, de Hezbollah e por aí vai, de maneira muito hipócrita aqui. Organizações terroristas que acabam sendo defendidas por determinadas agremiações políticas no Brasil e ao redor do mundo. É importante a gente relembrar onde é que esse tipo de ideia leva, né, justamente para que isso não se repita, e esse é um dos principais lemas, né, da comunidade judaica ao redor do mundo, se lembrar para que isso nunca mais se repita. Tivemos também uma reunião, né, na Knesset, né, com o presidente da Câmara dos Deputados da Assembleia Nacional Israelense. Fizemos um convite para ele visitar o Brasil. Dissemos que, apesar do posicionamento do governo brasileiro, o posicionamento da Câmara dos Deputados, do Senado e da população brasileira, que é o mais importante de tudo, é absolutamente em favor da população de Israel, contra os terroristas do Hamas, do Hezbollah, os Houthis, e ele agradeceu por todo o apoio. Também, na conversa que nós tivemos com o comandante aqui responsável pela área fronteira aqui com Gaza, falei sobre os nossos projetos, né, de celebrar como datas nacionais no Brasil também o Yom Kippur, o Dia do Perdão, Rosh Hashanah, né, e ele ficou feliz, né, me chamou, assim, junto com o Guto Zacarias e o Renato Batista, de irmãos, né, nos deu alguns presentes que depois eu vou mostrar para vocês. A gente atravessou com um carro o único lugar das muralhas que foi destruído, né? E por que ele foi destruído? Por uma história curiosa. No final do século XIX, início do século XX, quem vem visitar Jerusalém é o imperador da Prússia, Guilherme II, da Alemanha, Guilherme II, e ele chega aqui para visitar os lugares, e é época do Império Turco, Império Otomano, que ficou aqui 400 anos. E quando ele chega aqui, ele quer entrar a pé na cidade. Inclusive diz, eu quero entrar como cristão, eu quero entrar como Jesus entrou, a pé. Só que os turcos cismam que ele é o imperador, ele tem que entrar de carruagem. Só que a carruagem não passava em nenhum dos portões da cidade. Então simplesmente derrubaram uma parte da muralha para ele poder entrar. O que acontece nessa cidade é que várias civilizações passaram por aqui e foram construindo uma sobre a outra, e de repente o que aconteceu foi que Jerusalém acabou tendo a cidade que a gente percorre por cima, mas existem cidades subterrâneas. Agora descobriram já há mais de 100 anos, mas as maiores escavações arqueológicas aconteceram nos últimos anos, e hoje a gente tem possibilidade, através desse mergulho para baixo da terra, de entender o que era a história de Jerusalém na época de Jesus, na época do Segundo Templo, e mais do que isso, entender também, né, por que essa cidade se transformou em um lugar tão central no mundo, sagrada para judeus, sagrada para cristãos e também sagrada para muçulmanos. Vocês estão vendo essa abertura aqui? Sim. Ok? Tinha esses lugares, em cima de nós tem gente morando. Hoje em dia aqui em cima é o bairro muçulmano de Jerusalém. Ok? Tem gente morando. Então eles usavam esses lugares como... Eles não sabiam o que tinha embaixo, mas eles viam que tinha um vão e virava um poço de água. Então eles tiravam água daqui. Isso também criou... Vocês podem ver o trabalho que existe aqui, né, nessa sinagoga.
aqui dentro, isso aqui é o que nós chamamos, né, do armário santo, onde está os rolos da Torá, que são lidos semanalmente nas sinagogas. Você está vendo ali o muro, nas lamentações, né, faz parte disso. A curiosidade dessa sinagoga é que os móveis que vocês estão vendo, eles foram refeitos, foram feitos 2 vezes, porque quando ela foi inaugurada, logo depois teve um grande vazamento e a água acabou com tudo que tinha aqui. Por isso vocês estão olhando para cima, vocês vão ver toda essa proteção que tem, né, esse plástico tem, porque vaza, entra água e parte de som. הנר הוא הבן הגדול שלנו מ7 ילדים. Janeiro é o filho mais velho dos 7 filhos que eles têm. האימא. והנר הוא, קודם כל, אם הייתי שואל איך הוא היה רוצה שאני אתאר אותו, אז הוא אמן, מוזיקאי, ספורטאי. Se o Aner quisesse que eles apresentassem ele, eles falariam que ele era um artista, um músico e um esportista, nessa ordem. אבל הוא גם היה חייל מצטיין. Mas ele também foi um soldado brilhante. אבל ב7 באוקטובר הוא היה בחופש. No 7 de outubro ele estava de férias, ele não estava no exército. והוא הגיע לפסטיבל של הנובה, הוא הגיע ביחד עם חבר שלו, הירש גולדברג. Ele chegou na festa do Nova com um amigo dele, Hirsch Goldberg. הם הגיעו עם טישרט בשביל לרקוד ולשמוח. Eles chegaram com uma camiseta para festejar e ficarem felizes. ב6 בבוקר הם ראו פתאום את הטילים. Às 6:30 da manhã eles começaram a ver os mísseis, né, explosões e também o toque do alarme. הודיעו מיד שהמסיבה מתבטלת, הפסטיבל מתבטל. Naquele momento já avisaram que a festa tinha terminado, ela foi cancelada. הנר התקשר למפקד שלו בצבא, והמפקד אמר לו, פרצה מלחמה, תבוא מהר לבסיס. Aner ligou pro comandante dele, né, do exército. O comandante dele falou, começou uma guerra, venha para sua base. הנר אמר, אין בעיה, אני חצי שעה מהבסיס, אני הכי קרוב. כי הבסיס היה ממש, המסיבה הייתה ליד עזה, והבסיס הוא גם כן, אז חצי שעה נסיעה. O Aner falou para o comandante, meia hora eu estou na base, porque eu estou aqui na região da faixa de Gaza, e a base dele era na fronteira com a faixa de Gaza. הם עלו לאוטו, התחילו לנסוע לכיוון של הבסיס. Eles subiram no carro e começaram a viajar em direção à base. אבל אחרי 5 דקות פתאום היה הרבה יריות. 5 minutos depois, muitos tiros. טילים. לא, יריות, גם טילים. והם החליטו להיכנס למיגונית. E aí eles decidiram entrar dentro de um abrigo antimísseis, né, que vocês verão amanhã que tem na estrada. A gente vai nesse... מחר אני לוקח אותם לשם, כן. amanhã a gente vai ver esse lugar, exatamente. במיגונית היו כבר 24 אנשים. 24 pessoas já estavam dentro, lembra desse número amanhã quando vocês verem um lugar pequeno, 24 já estavam dentro do abrigo antimísseis. והם הגיעו עכשיו עוד 4. E eles chegaram outro 4 pessoas e entraram. מחר תראו את המקום ולא תאמינו איך אפשר שכל כך הרבה אנשים... Amanhã vocês vão ver o lugar, vocês não vão poder acreditar que 28 pessoas conseguiram entrar nesse lugar. עכשיו הסיפור שאני אספר עוד מעט מה שקרה שם זה נשמע פנטסטי, אבל הדבר היותר פנטסטי זה שיש לנו סרט מבחוץ, סרטים שהמכונית שחנתה שם צילמה 9 סרטים שמתארים את מה שהיה, אוטומטי מהאוטו. O que ele vai contar agora pra gente é algo excepcional que aconteceu, e o incrível de tudo é que a Ner ele estacionou o carro dele e ele tinha câmera na frente do carro, e a câmera filmou 9 trechos de filme que contam o que aconteceu lá. אנשים צילמו מבפנים, וגם מי שהקליטה 3.5 שעות. יש לנו צילום, וגם המחבלים צילמו את מה שהיה. אז יש לנו צילומים מכל הכיוונים על מה שהיה. Tem pessoas também que estavam dentro do abrigo e filmaram. Teve também outra pessoa que filmou de outro ângulo 3 horas e meia seguidas de filme, e também os próprios terroristas filmaram. אז הנר נכנס למיגונית,
הם כולם היו שם מאוד מפחדים, כולם פחדו שם מאוד האנשים. Ok, a Neira entrou, né, dentro do abrigo antimísseis e estavam todos, obviamente, com muito medo. היה שם מוסלמי, היו שם יהודים, היו שם כל מיני אנשים היו שם, הוא לא הכיר אף אחד. Dentro do... רק הכיר שבא איתו, כן. Ok, dentro do abrigo antimísseis tinha o que é a população de Israel. Tinham muçulmanos lá dentro, judeus, e ele não conhecia ninguém fora o Hirsch Goldberg, que era o amigo dele, que foi para a festa. אבל הוא הבין שהוא צריך לקחת אחריות. Mas ele entendeu que ele tinha que tomar responsabilidade. הוא אמר להם, שלום, קוראים לי ענר, אני חייל בסיירת נחל, אל תדאגו, הצבא בדרך. Ele falou, meu nome é Aner, eu sou soldado numa das unidades de elite da infantaria de Israel. Não se preocupem, o exército já está a caminho. ואז הם התחילו לשמוע יריות. בהתחלה הוא אמר להם, זה בסדר, זה מקום פתוח, זה לא אומר שזה מקרוב. אבל אז שומעים בהקלטה שהוא אומר להם, יש פה 20 חיילים חמושים. הוא ראה 20 מחבלים שמגיעים למיגונית. שהוא אמר חיילים? מחבלים חמושים. Ok, ele começaram a escutar tiros e ele falou, acalmou, todo mundo falou que vinha de longe. E aí ele falou, no final ele falou, professor, não, eu tô vendo, tem 20 terroristas que estão se aproximando do lugar que a gente está escondido, do abrigo antimísseis. ענר חשב מה הוא יכול לעשות. O Aner pensou o que ele podia fazer para ajudar as pessoas. אני לא אמרתי, היו שניים שיצאו, אחד הבדואי שיצא והרביצו לו, ואחר כך הרגו אותו. למרות שהוא אמר שהוא מוסלמי והכל, והיה עוד בחור שיצא וירו בו בחוץ. שרץ, היה רצת לשם הכביש. Duas pessoas saíram, né, do abrigo e tentaram, um deles tentou fugir e foi morto. O outro era um israelense beduíno, árabe beduíno, muçulmano, que tentou conversar com os terroristas e acabou, né, também linchado e assassinado também. אז ענר חיפש מה הוא יכול לעשות כדי למנוע מהמחבלים להיכנס. הוא מצא בקבוק של בירה, שבר אותו, החזיק את החלק השבור ועמד בכניסה, שאם יבוא מחבל הוא ידקור אותו. Aner pensou como ele pode ajudar as pessoas que estão dentro. Ele estava na porta do abrigo antimísseis, então ele viu uma garrafa de cerveja, quebrou ela e ficou na porta do abrigo e falou, se um terrorista se aproximar, ele ataca ele com a garrafa. זו תמונה שאנחנו נשלח לכם את זה מחר, שיכול להראות. מה שהוא עומד? תמונה שהוא עומד. עם הבירה? זה לא יביא. אז לא, איפה שהוא עומד, שמים לב שיש לו משהו ביד, לא אפשר לדעת מה זה. התמונה שיש במשקוף שם? כן, בדיוק. זו תמונה של מי שצילם אותה הוא אחד הניצולים. הוא הביא לנו את זה שבוע אחרי. Dos sobreviventes do abrigo trouxe para eles uma foto do Aner segurando a garrafa. Na foto não dá para ver muito bem que é a garrafa, mas na porta, protegendo quem estava dentro. vocês vão ver essa foto amanhã. אבל המחבלים ראו את הצללית שלו כנראה ופחדו להיכנס. למרות שהם היו עם נשק והוא כלום, רק עם הבקבוק. Os terroristas ficaram com medo, viram a sombra dele na entrada do abrigo e ficaram com medo de entrar, apesar que ele não tinha arma, ele estava só com a garrafa na mão. ואחרי שהם לא הצליחו לפגוע בו עם יריות, ענר הבין שהם הולכים לזרוק רימונים, אז הוא אמר לכולם, הם יתחילו לזרוק רימונים, אני אנסה לתפוס את הרימונים ולזרוק על זה בחזרה, אם קורה לי משהו, או אני זה, אז מישהו ימשיך אחריי. ואתם תשכבו בינתיים, אמר להם לשכב בפנים, לחצות את הראש שלהם. Ele percebeu que eles não conseguiam com tiros atingir ele, né, dentro, mas ele entendeu que rapidamente eles vão começar a jogar granadas para dentro. Então ele avisou todo mundo, né, ele avisou todo mundo que para todo mundo deitar, se proteger, e ele falou que quando atacarem as granadas, ele vai buscar devolver as granadas em direção aos terroristas. Se acontecer alguma coisa com ele, uma granada explodir ele, que outra pessoa depois venha e substitua ele e faça a mesma coisa. Foi isso que ele falou para todo mundo. ואז הם התחילו לזרוק רימונים. Os terroristas começaram a jogar as granadas. שומעים בהקלטה את הרימון, שאיכשהו נופל על הרצפה, עושה רעש. שומעים את מישהי אומרת איזה מלך, הוא זורק אותם החוצה. ורואים בסרט, עכשיו הרימונים הוא זורק אותם על המחבלים החוצה. ובהתחלה הוא זורק... עכשיו מחבלים צילמו בחוץ, אתה רואה את הרימונים הולכים החוצה. הרימונים החוצה. בהתחלה הוא זורק את זה רק להוציא את זה, ואחר כך הוא יוצא החוצה עם זה ומנסה לפגוע במחבלים. Os terroristas então atiram as granadas,
E o Aner, ele pega e joga, na primeira vez ele joga a granada só, né? Ele joga para fora para evitar que caia e tira, e você escuta uma pessoa falando, em hebraico seria dizer que rei que ele é, né? Que rei que essa pessoa é, o que ele está fazendo, que herói que ele é. E logo depois, de novo, os terroristas filmam também as granadas voltando para eles. E o Aner depois ele já não joga para fora, ele tenta atingir mesmo os terroristas. במקביל לזה שהם זורקים רימונים, הם גם מתחילים לראות RPG. Eles, ao mesmo tempo que eles jogam as granadas, começam a atirar com mísseis antitanques. ה-RPG הראשון שלהם פוגע במשקוף מבחוץ. למעלה, לא מצליח. Ok, o primeiro míssil antitanques atinge, né, como se fala, a porta, né, mas em volta da porta. את ה-RPG השני הם יורים ממש מהכניסה והוא לא מספיק להידרך, אז הוא לא מתפוצץ. והנר אחר כך תופס אותו וזורק את זה על המחבלים בחזרה, ויש סרט, רואים את זה בסרט מצלמת רכב שהם בורחים, רואים את הכנפיים של ה-RPG נפתחים ורואים אותם בורחים החוצה. Ok, o segundo RPG, os terroristas atiram de tão próximos que o RPG não consegue estourar e explodir. Ele cai e aí o Aner pega o míssil antitanques e joga de volta para os terroristas e vê os terroristas fugindo do míssil antitanque. אבל אחרי 8 רימונים שהם זורקים והנר מצליח לזרוק אותם, פתאום בהקלטה שומעים שהוא פתאום הנר אומר לא, כי הוא כנראה ראה את ה-RPG השלישי שהיה, וה-RPG השלישי פגע ליד הראש של הנר, והנר... זה החורים שיש בקיר שם? החור הגבוה, יש חור גבוה. הגבוה זה RPG שפגע במשקוף, אבל לא, בתוך המיגונית, באיפה שזה, בלמעלה. למעלה, יש הרבה חורים של יריות. Depois de 8 granadas que a Aner conseguiu jogar de volta, depois do RPG, do míssil antitanques que ele conseguiu jogar, já no terceiro RPG aí sim atingiu ele, né? E עכשיו, מה שחשוב לי להגיד שהקרב הזה שהיה, שזה היה 20 מחבלים חמושים, קרב של 34 דקות, מהרגע שזה התחיל עד שהנר נהרג. Nesse momento, né, que o míssil antitanques atingiu ele, ele morreu. Para vocês terem uma ideia, foram 36 minutos de batalha, de 20 terroristas contra Aner na entrada do abrigo antimísseis, 36 minutos filmados, né, que a gente tem עכשיו, אין לזה תקדים בעולם בכלל על מישהו שזרק כל כך הרבה רימונים, ובטח לא שלחם בידיים ובסנדלים מול 20 אנשים חמושים והצליח לשרוד 34 דקות. Não tem precedentes na história, né, que uma pessoa que estava de sandálias, né, com camiseta, saiu para dançar com os amigos, lutou com 20 terroristas durante, eu falei 36 minutos antes, mas eles 34 minutos, durante 34 minutos devolvendo as granadas, devolvendo um míssil antitanques que não abriu, quer dizer, tudo isso aconteceu. אני חושב, הנר באמת, הוא מת בסוף, הוא נהרג, אבל אני חושב, המסר שאמרתי בהתחלה, אמרתי שיש פה איזה משהו תנ"כי, אז אני אומר שזה כמו שאנחנו מכירים את הגיבורים של התנ"ך, שזה לא עם בעניין של כוח, כן? אנחנו חושבים על דוד, כן? שמשון היה לו כוח, אבל זה לא שהיה לו את העוצה, הוא היה אסור בזה, אבל הוא עם הרוח. בסופו של דבר זה מלחמה של רוח של טוב נגד רוע, והוא באמת לא הצליח להציל את החיים שלו, אבל הוא הצליח להציל קודם כל את כל האנשים שהיו במיגונית עד שהוא נהרג, וגם אחרי שהם ירו, עדיין ניצלו 11 אנשים ניצלו מהמיגונית, למרות שהוא כבר נהרג והם ירו שם, כי הם היו זיו אבוד הייתה שם? זיו אבוד שם, כן. כן, זיו אבוד שם? O que, como foi falado, né, a história do Aner lembra a gente uma história bíblica. E realmente, se a gente volta para a Bíblia, a gente vê que a maioria dos heróis bíblicos, não é que eles não venciam com a força, eles venciam com o espírito mesmo, né, com a vontade deles no sentido, né, da crença de salvar alguém e tudo mais. E o que o Aner fez foi justamente nesse caminho, né? Ele, como a gente viu, ele sabia que ele estava lutando contra 20 terroristas armados e ele fez isso com o espírito. E das pessoas que estavam lá, 11 sobreviveram. Quer dizer,
Ele obviamente não conseguiu se salvar e salvar outros, mas ele conseguiu ajudar que durante o tempo que ele estava lá ninguém morreu. Ele segurou e salvou todos que estavam dentro e no final 11 conseguiram sobreviver. Vocês vão ver amanhã. Ele se sacrificou e salvou a vida de 11 pessoas. ואני חושב שזה גם הרוח שלנו, שיש המון המון גיבורים שהיו לנו בשביל אוקטובר. המון גיבורים שהיו לנו, של אנשים, כל מיני אנשים, ילדים אפילו שיצאו, ילדים שנלחמו במחבלים, כל מיני דברים שבכלל אי אפשר להבין אותם. וזה באמת, זה היה השביל לאוקטובר, אני אומר, מצד אחד זה היה היום הכי שחור של מדינת ישראל, אבל זה גם היה היום שהעם התגלה, כי היו כל כך הרבה, חוץ מהנראות, כל כך הרבה עוד גיבורים שהיו, מילדים קטנים שיצאו ונלחמו במחבלים, ועד אנשים שיצאו עם אקדחים להילחם נגד עשרות מחבלים, שזה בכלל אי אפשר להבין את זה. אז באמת היה, זה יום שגם של אור גדול שהיה בעם הזה. O 7 de outubro, ao mesmo tempo, né, foi como a gente falou, um dia de realmente escuridão, né, um dia de muita tristeza, de muita dor, né, com os assassinatos que aconteceram, os jovens que foram assassinados nesse dia. E, por outro lado, teve essa luz, né, aliás, a Ner, em hebraico significa a vela, né, a luz que ilumina, o nome dele. E foi um dia de luz pelo que, como a Ner teve outros soldados, soldadas, que realmente lutaram o quanto eles podiam e deixaram para nós a luz deles também, né, com as suas vidas, mas para proteger outras pessoas e não deixar que outras pessoas morressem. אולי נוסיף שהנר היה מוזיקאי וגם כתב את כל השירים שהוא שר. A Ner era músico e também escreveu todas as músicas que ele cantava. ובטקסטים ובשירים שהוא כתב, הוא כותב על הדרך שבה צריך לחיות, והוא כותב לי באחד השירים, תגיד את זה ואז אני אגיד לך מה השיר. O Aner, ele escrevia, como a gente viu a música, ele escrevia como ele acreditava que a gente deve viver. E ele escreve em uma das músicas. כן, ואז הוא כותב באחד השירים, אני אדם שמאמין בשינוי. Eu sou ser humano que acredita em mudanças. עזוב שינוי, מספיק להיות אדם שמאמין סתם. Deixa para lá as mudanças, o mais importante pode ser um ser humano que acredita em algo assim, né? עזוב להאמין, מספיק שתהיה אדם. Você pode esquecer até de acreditar, é suficiente que você seja um ser humano. ולהיות אדם, להיות בן אדם, להתנהג כמו בן אדם, זה מה שהוא האמין בו, ובסוף זה גם הדרך שבה הוא בחר לסיים את החיים שלו. Ser um ser humano foi a forma como ele acreditou que deveria ser a vida, e foi dessa maneira que ele terminou também a vida dele. ולא הרבה אנשים זוכים לעשות את מה שהם מאמינים בו, ולהתנהג כמו שהם חושבים שצריך, ובזה הנר מראה לנו את הדרך. E muitas pessoas, vocês sabem disso, não sempre fazem aquilo que realmente elas acreditam e constroem o caminho sobre aquilo que eles acreditam, mas nisso o Ner, não só que ele fez isso, ele mostrou pra gente que isso é possível. Você viver, mesmo na vida curta dele, da forma que ele acreditava. A gente começou nosso dia, né, se vocês se lembram, a gente começou nosso dia lá no Museu do Holocausto com os justos entre as nações, falando justamente disso, né, do ser humano, e a gente termina de verdade, com essa mensagem de um jovem que era isso, que ele queria realmente era fazer o bem independente da onde era o ser humano, da onde vinha o ser humano. E aqui, um herói, Aner Shapira. Não é que é uma...